Fale em Você. Eu sou Márcia Simões e este é o programa Saúde e Educação. A Faculdade Pascoal Dantas patrocina este programa com a intenção de trazer-lhes informações a respeito da saúde e da educação. O nosso programa de hoje é a respeito da arte-terapia. Tenho aqui nesta nossa roda de arte-terapeutas a professora Maria Ângela Gaspari, que integra o Conselho de Arte-Terapeutas de São Paulo, a professora Dilaina Paula dos Santos, coordenadora do curso de especialização Lato Sensu em Arte-Terapia pela Faculdade FAMOSP, a professora Andréia Silva Pinto, professora da Faculdade Pascoal Dantas, e a professora Maria Silvia Farina, arte-terapeuta, artista plástica e publicitária, professora da Faculdade FAMOSP do curso de Arte-Terapia. Bem, hoje a nossa intenção é mostrar a você, internauta, o que é a arte-terapia, qual o seu papel hoje na saúde e na educação. O que estuda um arte-terapeuta? Então vamos começar com a professora Maria Ângela Gaspari, saber um pouquinho sobre arte-terapia. Maria Ângela, por favor, conte-nos a respeito da sua formação, como você foi parar na arte-terapia. Eu fui para a arte-terapia porque um dia me surgiu a necessidade, veio uma necessidade de trabalhar com as mãos. Eu escolhi o barro para trabalhar em ateliê, como fazer peças, um artesanato, e de repente eu estava conversando com essas peças. Ela me dizia coisas sobre mim, ela me alertava, eu respondia e fiquei sabendo que existia uma área de conhecimento que é a arte-terapia. E eu tive que saber como funciona, né? Como é isso que eu estou aqui fazendo e pensava fazer apenas artesanato e de repente algo diferente começa a acontecer, como se a argila fosse um espelho para mim. Vou também perguntar para a Dilaina. Dilaina, e você? Quais foram os primeiros passos para a arte-terapia? Qual é a sua formação de origem? Como você hoje atua na arte-terapia? Bom, eu sou educadora, eu fiz o curso de magistério, e sempre gostei do trabalho de arte, sempre querendo trabalhar com a criança, com a arte. Então eu busquei o curso de educação artística e, atuando dentro de escolas como arte educadora, eu fui percebendo que as crianças tinham muito a contar daquelas coisas que elas faziam, daqueles objetos que elas produziam, e que era um espaço em que elas se sentiam muito bem. Depois, observando tudo isso, eu resolvi fazer o curso de psicopedagogia para poder compreender melhor como é que esses processos aconteciam, como é que essas crianças poderiam colocar os seus potenciais de uma forma mais integrada. E juntamente com a psicopedagogia, em que eu fui atuando dentro dos ateliês, né, dentro de consultórios, eu fui percebendo que a arte era uma ferramenta maravilhosa. Então, eu fui em busca do curso de arte-terapia para eu poder fundamentar melhor aquilo que eu estava já fazendo. Vamos conhecer ainda o percurso das demais arte-terapeutas desta roda de conversa de arte-terapia. Andréia, e você? Conte-nos um pouquinho a respeito da sua origem, como você adentrou ao mundo da arte-terapia. Minha primeira formação foi pedagogia, depois a psicopedagogia. Trabalhei muito tempo na educação especial e usava muito o instrumento do jogo. E foi através das oficinas de jogos que eu conheci a arte-terapia. E, na verdade, fui fazer o curso de formação para ressignificar em mim a arte. E fui entendendo e compreendendo como esses processos aconteciam das crianças e como elas podiam, através da arte, assim como no jogo, tomar consciência dos seus próprios processos, de como elas aprendiam. Foi através, então, da psicopedagogia que eu cheguei à arte-terapia.
Temos ainda a Maria Silvia, que é artista plástica e arte terapeuta. Maria Silvia, nos fala um pouquinho a respeito da sua atuação na arte terapia. Eu fiz publicidade porque já tinha uma ligação com a arte, então assim, dentro da parte de criação, a gente aprendia muito a lidar com a arte. E quando eu terminei minha faculdade de propaganda, eu fui fazer um curso livre de cerâmica, porque faltava alguma coisa para mim. E aí eu me identifiquei muito com argila e comecei a dar aulas de cerâmica. Então assim, naquela época a gente usava muito da aula de pintura da cerâmica, mas eu tinha necessidade de passar para os meus alunos a modelagem. Então muitos iam lá, mas eu não sei modelar, não sei fazer nada, mas eu insistia, falei, não, você tem mão, vem aqui que a gente vai fazer alguma coisa. E naquele tempo eu já estava mexendo com arte terapia sem saber. Então, na época, já faz muito tempo, assim, tinham psicólogos que mandavam para acalmar, para despertar alguma coisa nas pessoas que estavam sendo atendidas por elas, e eu nem tinha me tocado a importância da argila. Com o tempo, eu fui para arte terapia, depois de um tempo, no intervalo dos 15 anos, eu comecei a dar aula de cerâmica, de criatividade, de argila com criatividade. E aí me indicaram, falaram, você devia fazer um curso de arte terapia, porque ele está ligado com o que você está passando. E era intuitivo eu mexer com argila arte terapeuticamente. Aí eu fui fazer o curso. E hoje, para mim, assim, o curso me ajudou dentro da minha área de arte, de artista, porque quando eu comecei a entender o que era arte terapia, interpretar o que o artista ou o paciente fazia, eu comecei a me conhecer. Então foi um autoconhecimento absurdo em termos de ver o que dentro do meu percurso artístico tinha a ver comigo. Então, além de tudo, ainda foi um autoconhecimento para mim, que amplia para as outras pessoas. Hoje eu tenho propriedade de estar mostrando isso para outros artistas ou para as pessoas mesmo que estão só para mexer com a arte terapia. Podemos perceber que a arte-terapia utiliza recursos diferentes para poder expressar a sua atividade artística. Nesta roda de conversas entre arte-terapeutas, temos aqui diferentes expressões, diferentes conteúdos que são utilizados para a técnica terapêutica. Dilaina, nos fala um pouco a respeito do que está acontecendo neste momento aqui nesta roda de conversas entre arte-terapeutas. Então, é interessante porque cada uma escolheu trabalhar com um elemento diferente, né? Então, a Maria Ângela, ela está trabalhando com linhas, né? O elemento ar é o que está mais presente aqui. Ela está fazendo uma atividade chamada Olho de Deus. Aprendemos essa atividade com uma pessoa, né, uma arte terapeuta também que eu reverencio, que é a Patrícia Pina. E é uma atividade desenvolvida culturalmente por povos latino-americanos, que traz assim um trabalho muito organizador, né? Eu estou trabalhando com giz pastel seco. O elemento que eu estou utilizando, a gente poderia dizer que é o elemento água, porque é uma mistura de cores, né, em que as cores acabam aparecendo de alguma forma. A Andréia está trabalhando com o elemento fogo, construindo uma mandala de velas. E Maria Silvia trabalhando com a argila, o elemento terra. Podemos perceber que cada arte-terapeuta utiliza uma técnica diferenciada, sustentada por diferentes teorias. Dilaina, nos conte como surgiu a arte-terapia. Como que iniciou a arte-terapia? Bom, alguns pensadores, né, estudiosos, psicólogos, psiquiatras, arte-educadores, do início do século passado, começaram a fazer algumas intervenções com seus alunos, pacientes, clientes, através da arte. E começaram a perceber o quanto que existia de curativo nisso tudo. E a partir daí, assim, é claro que isso foi acontecendo no mundo, em regiões diferentes. Então a gente não pode hoje em dia dizer que tal pessoa iniciou a arte-terapia. A gente diz que são precursores de arte-terapia. E
Depois, nos Estados Unidos, principalmente, começou-se alguns cursos voltados para arte-terapia mesmo. Isso começou a se formatizar. E aí chegou aqui no Brasil por algumas pessoas que entraram em contato com este universo lá de fora e que começaram a trazer esses cursos em formato de cursos, depois em cursos de pós-graduação, começaram a trazer essa abordagem para cá. Andréia, eu gostaria de saber um pouquinho sobre o que você está fazendo, qual é esta técnica e como você utiliza esta técnica com seus pacientes, na educação. Nos conte um pouquinho a respeito do que você está fazendo. Na verdade, eu estou agora fazendo uma mandala de vela, e a mandala é o elemento fogo que traz a transformação. Na minha prática, eu costumo aplicar muito com as crianças e também da formação de professores e psicopedagogos, essas contribuições que a arte-terapia oferece para que tanto o educador em sala de aula como o psicopedagogo na clínica e também o arte-terapeuta tenham como ferramenta esse tipo de trabalho, esse tipo de atividade, que vai fazer com que o indivíduo perceba em si mesmo e no próprio material as transformações que vão acontecendo. Normalmente a gente faz uma das técnicas, essa técnica, por exemplo, a gente traz sempre um conto da literatura e a gente vai trabalhando primeiro no aquecimento e na construção de um significado, de um sentido, por que essa atividade vai ser realizada e de que forma isso vai contribuir para que eu entre em contato comigo mesmo e perceba as transformações que vão acontecendo. Maria Silvia, e você? Qual é a sua técnica e quais são os recursos que você utiliza ao abordar a arte-terapia como seu instrumento de trabalho terapêutico? Eu uso a argila como uma forma de transformação de sentimentos negativos através de vivência, transformando uma sensação interna num objeto externo que alivia aquela coisa negativa que está dentro da pessoa, de mim também. E eu uso também a história da arte, que é a parte que a gente tem que aprender os contextos da história da arte durante o percurso da história da humanidade, para a gente também se reconhecer dentro das técnicas e das expressões das épocas. Então, a história da arte é um recurso que eu tenho como forma de aprendizado. Uma forma de aprendizado, uma maneira de expressar os seus sentimentos, uma maneira de captar a sua sensibilidade e a sua subjetividade. Temos aqui arte-terapeutas que representam na sua técnica, na sua formação, instrumentos terapêuticos. Maria Ângela, por favor, nos conte um pouquinho sobre essa técnica que você realizou, o que você imaginou e qual o sentido deste trabalho para você neste momento. Pois é, fazia tempo que eu não fazia um olho de Deus e me deu essa vontade agora. Eu fiz e estou assim, me deu um sentimento de muita alegria. Eu achei que ficou muito lindo. Vem uma sensação de completude, de prazer, né? Um sentimento que preenche. E fazendo e terminando aqui, eu gostaria de fazer uma observação sobre um aspecto muito importante do ateliê de arte-terapia, que é o material que o arte-terapeuta reserva para o seu paciente. Isso aqui só foi possível também porque o material foi batendo em mim e eu consegui combinar e foi lindo. Então, e foi ficando, né, muito harmônico. Ficou lindo. Esse material, gente, né? Quem for arte-terapeuta, que cuide, né, de um bom material, da diversidade desse material,
não só de artes plásticas, mas dos seus textos, das suas músicas, do seu trabalho corporal, que nós também é muito importante, das técnicas, né, de outras expressões não plásticas, mas visuais. Eu acho que é isso, é um olho de Deus, e tem uma história aqui que eu vou manter em segredo. Dilaina, e você? Eu não sou obrigada, então. O paciente da arte-terapia, ele não é obrigado, apesar de poder, né, ter esse espaço onde ele pode usar o verbal para contar, mas ele não é obrigado. E o arte-terapeuta que vai captando as mensagens e vai conduzindo, facilitando o processo, muitas vezes sem o verbal mesmo. Diante de diferentes recursos, diante de diferentes instrumentos e técnicas, a arte-terapia vai construindo seu caminho e realizando condutas terapêuticas. Dilaina, nos fale um pouquinho a respeito das técnicas que são utilizadas na arte-terapia e quais são as intervenções possíveis de um arte-terapeuta. Bom, técnicas são as mais variadas possíveis. Isso vai de acordo muito com a pessoa, com o arte-terapeuta, aquela linguagem que ele mais gosta, que ele tem mais afinidade, que ele conhece, porque assim, a gente mexe com questões muito delicadas. Então, todo arte-terapeuta, ele precisa primeiro ter passado pela experiência, pelo processo, conhecer o que aquele material pode mobilizar. É claro que cada pessoa, aquilo vai acontecer de uma forma diferente, mas é importante que ele tenha conhecimento daqueles materiais, das suas possibilidades, até para saber até onde que ele vai poder chegar. E assim, a arte, né, ela é muito transformadora, assim como as outras arte-terapeutas falaram. Ao mesmo tempo que eu estou transformando o material, eu também estou me transformando. Então, o que acontece ali fora me diz algo que eu também mudo internamente. Então, esse exercício, esse diálogo com o material vai me trazer coisas, então eu posso olhar para o que eu estou fazendo e refletir sobre ele. E como a atividade é uma atividade que é uma expressão interna, eu coloco o meu mundo interno ali, né, naquelas obras. E olhando para aquele meu interno que agora está fora, eu posso saber mais a meu respeito. Então, a arte-terapia, ela vem muito de encontro ao autoconhecimento. E as linguagens são as mais variadas. As crianças, por exemplo, elas gostam muito de trabalhar com personagens, com fantoches. Então, aqui, por exemplo, a gente estava trabalhando com os medos delas, então a partir de algumas histórias elas foram criando monstrinhos e conversando sobre esses monstrinhos, o que esses monstros diziam para elas e como vencer esses monstrinhos e olhar que até esses monstros não são tão assustadores e poder brincar com eles. Então, a partir do momento que eu expresso, eu posso olhar e posso ter uma conversa, um diálogo diferente. Temos ainda a construção de recursos através da técnica de recortes em papéis, a construção de cadernos que transformam o seu olhar a partir das imagens que são ali expressas. Eu queria saber um pouquinho sobre esta técnica, o recorte de papel. Maria Silvia, nos conte um pouco o que você construiu a cada capa desse caderno e qual foi o objetivo desses cadernos. A minha ideia, assim, era trabalhar a cor, né? Então, os tons, por exemplo, do vermelho, amarelo e as cores quentes, né? Então, naquele dia que eu fiz esse, eu escolhi aquelas cores como prazer, o simples prazer de mexer com as cores quentes, né? Então, eu vou fazendo de acordo com a cor que eu quero escolher aquele dia. Quer dizer, parece muito simples, mas ela me preenche num momento que, de repente, quando eu fiz aquele ali, das cores quentes, eu estava num dia que eu não estava muito bem, estava meio triste, e a cor
quente, ela traz uma energia para mim. Então, quando eu terminei, o fato de ficar pronto já ajuda a dar um grande prazer, mas a cor também interferiu no meu trabalho. Do mesmo modo que agora eu fiquei fazendo essa escultura aqui, assim, brincando, porque também eu estou num contexto que eu estou precisando de energia, de transformação e fazendo essa figura feminina com vestido voando, cabelos voando, me dá uma sensação de alegria, de felicidade, de liberdade. Então, nesse momento eu transformei uma coisa inquieta que estava dentro de mim, de uma forma repressiva, para uma liberdade. Então, essa é a transformação que a gente vai buscando, ou na forma ou na cor, dentro da arte-terapia. Andréia, temos ainda outras técnicas. Você pode nos contar a respeito de algumas técnicas que estão aqui expostas ou de outras técnicas que você pode nos abordar na arte-terapia? Bom, eu acho que a gente também pode falar das pinturas, né, das aquarelas, e aí existem diferentes técnicas de pintura e do quanto a gente precisa também ter conhecimento dessa técnica para poder saber se aquele momento é o adequado para oferecer para uma pessoa ou para uma criança aquele tipo de material, né? Então, o que ele propõe, o que ele me leva a sentir, se ele me deixa muito solto e naquele momento eu preciso de mais limites, estar mais centrado. Então, existem muitas técnicas. E eu gostaria de falar um pouquinho também dos fantoches, né? Que temos aí o livro da Dilaina, o quanto o fantoche é importante, principalmente no contexto escolar. O quanto ele traz, né, as narrativas, ele traz o faz de conta, ele traz o significado das histórias, ressignifica a escrita também e traz essa expressão de liberdade, como as crianças podem se expressar e o que elas contam de si próprias através dos fantoches. Programa Saúde e Educação. O tema abordado hoje foi arte-terapia. Criando E crendo. Na transformação Da vida. Arte-terapia.